Fala, galera! E aí, vamos falar borracha hoje ou não? Hoje eu trouxe para vocês duas pessoas muito queridas para nós do movimento. Eles que foram idealizadores, foram através deles que o movimento conseguiu atingir o nível nacional e todas as conquistas. E aí, Mário? E aí, Natalino? Vamos falar borracha ou não vamos? Com certeza, vamos falar borracha. Pode falar borracha, então. Muito feliz de estar aqui com você, viu, Fernando? Que bom, fiquei feliz que vocês aceitaram. Até que, enfim, nós conseguimos trazer eles para o nosso podcast. Como a agenda deles estava bem lotada, nós conseguimos hoje. E, assim, a gente marcou até um podcast extraordinário hoje, por um tema muito interessante que a gente vai deixar para o final. Eu queria primeiro agradecer vocês por vocês ter confiado em mim para fazer esse podcast, que é uma coisa bem legal. A gente está conseguindo trazer mais pessoas para o movimento e, principalmente, trazer para as pessoas o que é a seringueira, né? Eu queria que vocês contassem um pouco para mim e para o pessoal como surgiu o movimento, como vocês se encontraram. Então, Fernanda, a gente que agradece você. Você tá conduzindo muito bem isso aí. Você mostrou uma pessoa muito competente, né? E é isso, a gente se conheceu assim, galera. Ó, esses grupos de WhatsApp aí, a gente vem fazendo parte há muito tempo, entra num grupo, sai, entra no grupo, e aí você vai vendo as pessoas comentarem, você vai se identificando com algumas pessoas, né? E a situação do cenário estava tão difícil que a gente começou a pensar em uma mudança, né? Tem que ter uma mudança, A gente sempre reclamou nos grupos, sempre reclamamos, em todos os grupos a gente reclama, até hoje tem gente que reclama. Mas eu falei assim, ó, gente, vamos reclamar. Eu juntei com mais um sangrador e falei para ele, ó, nós precisamos ver uma coisa para mudar isso, né? Ele falou, não, eu tenho uma ideia. Sabe o Mário? Eu falei, sei. Eu conheci ele dos grupos, né, Mário? Dos grupos de WhatsApp. Vamos chamar ele para a gente conversar. Nós chamamos o Mário. Mário, e aí? O Mário falou, legal. Eu falei, gente, mas se nós for entrar nisso, nós temos que entrar de cabeça nisso aí. Porque senão, para reclamar, nós reclamamos aqui no grupo mesmo. Nós fica reclamando aqui nos grupos e continua assim. Aí veio a Noêmia, veio o Rafael Helva, e a gente falou, vamos para frente? Vamos. Aí começamos a trabalhar e buscar uma forma, estudar uma forma de como fazer, como a gente gritar e as pessoas que têm que ouvir, né? E daí para cá veio se tornando um movimento enorme. A gente está em nível nacional já, com grandes eventos, grandes conquistas já aí, nossa, aí, uma batalha dura. O Mário está aqui, o Mário, né, Mário? Toca aqui. O Mário sabe, nós já passamos por uns perrengues aí, umas batalhas difíceis aí, mas a vitória chegou na gente, né, Mário? E chegou através dessa luta aí, dessa união aí, que até hoje se manteve firme e com certeza vai continuar firme assim, né, Mário? A batalha é dura, mas ela é gratificante, né? Porque envolve mais de 100 mil postos, né, de trabalho. E antes de começar, também eu gostaria de aproveitar, né, e mandar uma mensagem para minha família, que eu estou um pouco longe deles e com saudade também. E minha esposa, ela apoiou todas essas viagens. Estou 4 horas daqui de São José do Rio Preto. E ela apoiou todas essas viagens para Brasília. E graças a esse apoio da minha família, da minha esposa e meus filhos, eu consegui me fortalecer na minha família e, junto ao movimento nacional, buscar por melhorias, pelas essas conquistas. E é isso, o movimento nacional, ele surgiu com um grupo pequeno de produtores sangradores, no qual tinha o Rafael Helva, tinha a Noêmia, Milton, né? Tinha o Milton também. E a gente agradece todas essas pessoas que ajudou no início. E a gente se uniu com base em algumas medidas protetivas e conservadoras, que através de uma petição pública que a gente tinha, a gente apoiou essa petição pública e conseguimos juntar mais de 4 mil assinaturas, pedindo três pautas importantes para a gente trazer um alicerce para a avicultura nacional, que protege toda a cadeia produtiva, desde da usina, produtor e seringueiro. Então, Natalino, pode continuar um pouco? Então, galera, começamos dessa forma aí. A partir desse momento,
começou a ter um efeito tão grande que uniu tanta gente, muita gente ajudou o movimento no início, mas muita mesmo. Eu não vou falar o nome de ninguém aqui, porque se eu vou falar o nome de todo sangrador, todo produtor que estava com a gente nessa batalha aí, eu vou esquecer alguém e alguém vai ficar chateado com isso. A partir daí, a gente hoje é uma associação com a cadeira na Câmara Setorial, a gente já tem o direito a voto, igual as grandes instituições têm. Mas o interessante é mostrar que com essa petição pública aí, a gente foi tendo as assinaturas, foi evoluindo, passou 4 mil, né? Umas 4 mil e poucas assinaturas. Fizemos grandes eventos aí também, mas nessa caminhada aí, eventos importantíssimos, de união mesmo, convocamos o pessoal veio, vamos lá, gente, vamos mostrar, vamos para outros estados também. Então, o movimento se tornou uma associação de extrema importância, porque é a gente que está lá na linha de frente, respondendo por todos os sangradores, por todos os produtores, porque nunca teve uma associação que defendesse exatamente o sangrador. Hoje existe essa associação. E a gente teve vários amigos, né, nessa caminhada aí. A gente foi evoluindo e foi conquistando vários amigos aí. Conhecemos, primeiramente, o presidente da Câmara Setorial do Estado de São Paulo, é o Roberto Conte Barbosa, né? E através dele a gente conheceu o presidente da Câmara Setorial Federal, que é o Antônio Cargerim. É um cara que a gente tem no coração porque ele abraçou a causa, ele ama a avicultura do Brasil. Então esse cara aí, ele não mediu esforços para estar apoiando e estar ajudando a gente a desenvolver esse belíssimo trabalho que a gente faz até hoje. E outras associações também que vêm apoiando a gente, a Protex apoiou a gente também, está junto nessa luta aí, deseja o melhor, né, para o sangrador, para o produtor, defende muito da porteira para dentro. Mas o movimento nacional defende o setor inteiro. A gente defende também a indústria, defende toda a cadeia. A gente defende toda a cadeia. Sem a indústria, a gente não tem para quem vender a borracha. Sem a gente, a indústria não tem de quem comprar a borracha. Então, se faz necessário essa união. É em base nisso que a gente vem lutando, vem atrás dessa importação aí que é tão necessária. Eu queria agora fazer uma pergunta, depois dessa aula que nós tivemos com eles, né? Porque, desculpa a palavra, eles são foda. Eu queria perguntar para vocês, Natalino e Mário, sobre essa visita de Brasília, como o ministro recebeu vocês. Vocês conseguiram uma coisa muito importante, que foi o reconhecimento do sangrador. Isso nunca foi feito no Brasil. E lembrando que o Brasil, a seringueira, ela é a árvore nativa nossa. É uma árvore que foi roubada, a gente pode falar roubado mesmo, e foi para a Ásia. Fala um pouco para a gente como que foi essa ida a Brasília. Exatamente, Fernanda. O Brasil é o berço da seringueira, né? E ela foi tirada do Brasil, sim, de forma ilícita, né? Mas o que a gente vai fazer agora? Baixar a cabeça? Não, vamos levantar o país, fazer o Brasil se tornar, quem sabe um dia, o maior produtor de borracha natural do mundo, porque capacidade, clima para isso, terra para isso a gente tem. E a primeira viagem que a gente fez para Brasília foi para falar com o ministro Luiz Marinho, né? Para a gente foi uma surpresa. Para mim, então, colocaram eu dentro de um avião aqui, e, rapaz, eu falei, agora vai, viu? Depois que eu entrei no avião, eu queria pular, não tinha jeito, não tem porta para descer. Teve medo ou não teve a hora que entrou no avião? Tive. Não, eu tava com medo, mas eu vi as pessoas entrando, eu falei, vou também. Não vai cair. Mas quando o avião partiu, eu falei, rapaz, e agora? Quando ele acelerou, falou, vou subir, eu fiquei assustado, sim, fiquei com medo. Mas correu tudo bem, né? Eu entendi que as pessoas é natural isso, passou o medo. Mas aquela expectativa, aquela vontade de chegar lá no ministro e de demonstrar toda a necessidade nossa, falar ao máximo, explicar para eles o que está acontecendo, qual que eram as nossas necessidades. Apesar que o ministro Luiz Marinho ele é ministro do Trabalho, né? Então a gente foi lá e ele atendeu a gente muito bem, a gente foi muito bem recebido, é um ministro que a gente respeita muito. A gente respeita todos os ministros, individualmente aqueles que recebeu a gente e atendeu, a gente pode falar com mais clareza, né? Porque a gente conheceu ele.
e as assessorias dele também, perfeito, o pessoal tudo interessado em resolver mesmo a situação nossa. Quando a gente foi falar com o ministro Luiz Marinho, ele já tinha recebido nossos documentos, já tinha recebido nossos pedidos, né? E esse encontro foi mais para ele mostrar, tá aqui, ó, vocês estão precisando disso, fizemos, está aqui para vocês o reconhecimento do profissional sangrador de seringueira, né, Mário? Foi isso que aconteceu, né? É importante destacar também que todas essas viagens, essas conquistas, é graças à união sua, do produtor e do seringueiro. Que através da mobilização que a gente fez aqui na capital da borracha, que é de produção de borracha aqui em São José do Rio Preto, lá na Câmara dos Vereadores, onde deu a voz para um produtor e para um sangrador falar na tribuna. A gente lotou a casa da Câmara dos Vereadores, conseguimos fazer essa mobilização enorme, gigantesca, que chegou essa voz lá em Brasília, e a gente acabou recebendo esse convite, essa reunião que a gente teve com o Luiz Marinho. E apresentamos essa reivindicação do movimento nacional pelo reconhecimento do sangrador, e a gente está colhendo os frutos agora. E assim, pessoal, quando nós falamos da parte política, nós do movimento, nós somos apartidários. O nosso movimento é a borracha natural. Nós não somos de esquerda, direita, porque nós não defendemos político. Nós defendemos a nossa política, que é a borracha natural. Isso vocês sempre deixaram claro para a gente. Naturalmente, né, Fernanda? O nosso partido é a borracha natural. Nosso partido é o trabalhador, o produtor, o sangrador. É isso que a gente está fazendo. Logicamente, a gente tem que buscar a política para que se resolva e que a gente tenha um acesso mais amplo do nosso pedido, né? Isso aí é natural, isso aí a gente teve vários apoios aqui, a gente vai falar disso aí, né, Mário? Mas é interessante eu lembrar de novo sobre o Luiz Marinho. Pautas que não era para ele estar resolvendo, a gente passou para ele, ele se comprometeu a ajudar e a apoiar. A partir daí a gente foi falar com outro ministro, né? Ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, que recebeu a gente também com muita educação, muito interessado e empenhado em tentar resolver. E a coisa foi só encaminhando, e cada vez mais a gente foi chegando mais perto e de ter mais conquistas. Conseguimos, nesse meio tempo aí, o índice de variação de preço, para a gente negociar o preço no campo aqui, né? A gente sempre reclamou de um índice que existia aí, e não era tão claro. A gente entendia que ele não era tão claro, todo mundo entendia isso, né? E a gente conheceu através de um sangrador, o Milton, né? Que foi o primeiro que achou o índice lá, me mostrou. Eu falei, cara, vamos ver por que... Grande Milton, sangrador achou esse índice. Exato. Por que a gente não segue um índice honesto aqui, que mostra todas as variáveis corretas, né? Então vamos bater em cima disso aqui. A gente nessa luta aí, através da Câmara, outras associações apoiando também, a Poltex apoiando também, que na verdade foi eles que conseguiram um estudo para mostrar esse índice, mas mostrou, mas mostrou para quem? Ninguém achava, e a gente achou e falou, vamos mostrar para o público nacional que tem um índice verdadeiro aqui, idôneo, e essa luta fez a gente chegar num nível que esse índice nosso foi para o debate e ganhou. Por quê? Porque ele é verdadeiro. A gente sempre trabalha com a verdade não vai perder, não adianta, pode passar o tempo que for. E esse índice vai ser estabelecido, sim. É uma vitória tremenda para a classe nossa, para a classe em geral que eu estou falando, pessoal, para a indústria, para o sangrador, para o produtor. Então, a gente só teve vitória, a gente leva algumas pancadas assim, sabe? Em redes sociais. E se não tiver pancada, não tem nem graça, né? Árvore que não dá fruto, ninguém taca pedra. Sim. Simples assim, né? Fácil de entender também. Ô,
Mário, eu queria que você explicasse pra gente onde é esse índice, qual que é esse índice que o Natalino tanto fala? Bom, o índice de preço que o Movimento Nacional está apoiando é o índice de preço elaborado pelo Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo e também pela CNA. É um índice de preço que, em sua metodologia de cálculo, tem todas as variáveis. É um índice de preço imparcial que traz uma transparência e segurança para o produtor rural e para o sangrador poder comercializar sua borracha no campo. Quando o Movimento Nacional estudou esse índice, verificou-se que em nossa metodologia de cálculo, quando comparado com o índice atual, tem uma diferença de mais de 30% a 40% de diferença. Uma pausa. E qual que é a explicação de ter essa defasagem entre um índice e do outro índice? Nós vimos que no índice atual, ele falta algumas variáveis em sua metodologia de cálculo. E isso é um erro, e por isso que a gente apoia o índice do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo, no qual ele traz uma segurança, uma imparcialidade para os produtores. E sem contar que o índice atual, ele está sendo, ele é composto e divulgado por uma associação que entre os seus associados tem os próprios comparadores, né? Então a gente busca uma transparência, uma imparcialidade. Eu acho que é um direito para trazer uma segurança para a cadeia produtiva, trabalhar com índice imparcial e que na sua metodologia de cálculo tem todas as variáveis, com técnicos capacitados, que é a nossa Marli, né, Natalino? A Marli eu sempre falo, essa é a minha técnica preferida. Ela é ninja, né? Ela sabe muito, conhece muito bem, é uma profissional exemplar, né? E ela tá com a gente, ela vai continuar com a gente. Então eu não tenho nem palavra para agradecer essa pessoa, porque ela sempre apoiou, sempre ajudou. Quando a gente vai fazer uma viagem, por exemplo, tem um estudo, ela sempre está ajudando a gente, nunca mediu esforço. Porque a gente precisa, gente, de técnicos assim, né? Não pode chegar eu lá, sangrador de seringueira, e querer fazer um documento, um estudo. Eu não tenho essa capacidade aí. Até para conversar, eu sou meio... minha cultura não é tão... O Mário é bom, então o Mário é técnico. Eu falo as coisas, o Mário tem que esclarecer. Se ele não fizer isso, aí traga tudo. Ele pensa isso, mas o Natalino que é o fera aqui. Natalino, vocês dois, gente. Vocês dois são feras aqui, vocês conseguiram. Quando você fala isso, Natalino, é porque não é comum para você. Mas se a gente pegar as suas entrevistas do começo até agora, a gente vê uma evolução gigantesca. E assim, né, gente? Um sangrador de Palestina, que é uma cidade enorme, né? De 10 mil habitantes, chegou em Brasília. E esse mesmo sangrador, que é presidente do Movimento Nacional, tem uma cadeira na Câmara Setorial. Você já imaginou, Natalino, que um dia isso ia acontecer? Não, obviamente que não. É como que a gente não tinha nem para quem reclamar. A gente não tinha para quem reclamar. O máximo que o sangrador e o produtor também poderia fazer é reclamar para o caminhoneiro que veio buscar a borracha, ou então para o comprador dele lá na usina, no máximo. Nunca teve nem chance de... E hoje a gente tem a oportunidade de ser representado lá. E outra, pior, mais ainda, né? A gente tem o direito de ajudar a tomar decisões. Isso que é importante. Não é o fulano que vai decidir por nós mais. A gente tem que ouvir a nossa opinião e ver o nosso parecer também. Isso aí é maravilhoso isso. E a gente isso é resultado do trabalho, do reconhecimento. E a gente tem que sempre estar pondo aqui também. Eu tenho que falar do Gerim, porque, como eu falei, é um cara que ama aquilo que faz, ama a agricultura. Ele entendeu que para completar o ciclo estava faltando o sangrador na Câmara Setorial Federal da borracha. Como que eles vão decidir sem ter o sangrador lá, né, Mário? Então a gente teve que... Eu nunca imaginei uma coisa dessa, não, mas aconteceu. Imaginar o quê, gente? Eu sou sangrador de seringueira, eu fui para Brasília para ser ouvido pelo governo federal. Ele deu
total atenção para a gente. Todos os setores que a gente foi bem recebido. Eu fui falar com o vice-presidente. Mário, quando você fala desse daí da sua família, a gente percebe bastante. Você mora em Garça, né? Que são uns 400 km de Rio Preto, de Palestina até mais. E, assim, eu admiro muito nisso em você, essa força de vontade, assim, você não mede esforços. Domingo, Dia dos Pais, ele deixou a família e teve que vir para cá. Porque segunda-feira cedo tinha compromisso. Então, isso é muito bonito em você. Eu vejo o seu amor pela sua família. Seus filhos são maravilhosos, sua esposa também. Conheci eles no evento que nós tivemos aqui em Rio Preto. E eu vejo que você é uma das pessoas que mais sofre com isso. Porque você queria muito mais ter essa participação todos os dias, mas tem uma distância. Sim. Tem um gasto, porque assim... Galera, muitas vezes as pessoas perguntam, e aí? Nós temos uma associação, mas muitas vezes o dinheiro sai do nosso bolso. A associação ainda ela não está se pagando os gastos. Então, você tem um gasto variável com essa... Por ser nosso diretor, por fazer todas essas partes. Então, assim, parabéns por tudo que você faz. Eu falo assim para ele, Natalino, porque mesmo que você faça as coisas, ainda você está perto da sua família, já ele não. Com certeza. Isso assim, é muito, muito bom pra gente, muito gratificante. E eu me lembro como eu conheci o movimento. Eu comecei a questionar, eu falava assim, gente, como assim o preço da seringueira? Não tá normal isso. O ano passado estava maravilhoso. E eu falei assim, eu fiz um MBA agora em negócio, falei, eu vou fazer minha monografia de seringueira. E eu sempre gostei, eu lembro quando lá em casa começou a produção, aí eu participava da pesagem, eu sempre questionava, meu pai falou assim, Fernanda, pergunta pro Natalino, pro Natal, como a gente conhece na Palestina, fala com o Natal que eles vão saber te ajudar. Aí o Natalino me procurou, Fernanda, a gente tá fazendo aí, vai ter um evento em Palestina, espero que você vá. E a hora que eu cheguei no evento, eu falava assim, gente, peraí. Eles conseguiram reunir em Palestina gente de Garça, gente de Barretos, de Colina, de Bonifácio, gente da região toda. Goiás, Mato Grosso. Goiás, Mato Grosso. Teve gente do Mato Grosso que foi para Palestina. Eu conversei com o sangrador na fila. Gente, tinha fila. Eu demorei meia hora para conseguir entrar. E a hora que eu chegava lá, eu falava assim, gente, esse negócio é nacional mesmo. Quanta pessoa que está aqui na fila... E a gente fazer uma retrospectiva de Palestina. Depois o próximo evento foi aqui em Rio Preto, né? Que nós conseguimos pôr muitas pessoas na Câmara. Até que o Paulera, ele fala assim, nunca teve a quantidade de pessoas na Câmara que a gente conseguiu pôr lá dentro. Aqui em São José do Rio Preto, a gente nem convidou muita gente, porque a gente sabe que o espaço não é... Mesmo assim, conseguimos chegar aí quase 800 pessoas ali. Muita gente. Pessoas. Não coube lá dentro, tem que ficar nos corredores lá. Corredor, na rua, assim, tinha gente. Mas o reflexo foi enorme, né? O reflexo daí começou a abrir muitas portas pra gente. E tem até um deputado aí, Valdomiro Lopes, aí, que a gente só tem que agradecer ele, porque ele se mostrou muito sensibilizado. No mesmo dia que a gente fez, que a gente veio aqui falar na tribuna aqui, né, Mário? No mesmo dia, esse deputado já falou, peraí, tá desse jeito, eu vou ajudar também. Já começou a ajudar a gente, já. E a gente foi acabando se encostando mais nele, e através dele a gente foi para Brasília, né? Falar com a presidência com o vice-presidente. Então, Ele foi uma das principais chaves, porque se ele não ajuda, a gente não conseguiria chegar lá. O Valdomiro, ele viu a proporção que foi Rio Preto e ele que entrou em contato com você? Isso, foi o Valdomiro que falou, não, esses caras estão precisando de ajuda, eu estou aqui para ajudar, eu vou ajudar. Ele levou a gente para Brasília, ele levou a gente para o governo do estado de São Paulo também. Então ele fez um trabalho, ele ainda faz esse trabalho ainda de estar apoiando, eu estou conversando com ele sempre sobre essas questões, sobre essas conquistas nossas, ele está dando sempre suporte. Então é um deputado que a gente não pode esquecer jamais de lembrar que ajudou e ajuda a agricultura do Brasil. A gente deve muito a esse deputado aí. Não é política, viu, pessoal? Não é política, mas é aquele que veio buscar apoio, que veio mostrar serviço nessa área aí. Então a gente tem que reconhecer, e isso é fato. Não estou defendendo como político, estou defendendo como homem, trabalhador também, produtor também,
Então, às vezes, ele precisava de um motivo. E esse motivo a gente mostrou para ele aqui em São José do Rio Preto. E ele, como ele é produtor, ele é da área, ele sabe de tudo que a gente passa, né? O movimento nacional ele tem uma frase, né? Independente de partido A, partido B ou partido C, o nosso partido é borracha natural. Mas nós temos que reconhecer o trabalho do deputado Dr. Valdomiro Lopes, que ele é um produtor também de borracha, e ele viu a necessidade de ajudar e defender a classe e contribuiu para a gente estar levando a gente para Brasília e tá ajudando esse cenário atual. Sobre a união, a família, né, que você falou, eu gostaria de destacar o principal pilar do movimento nacional. O principal pilar do movimento nacional, ele não é busca pelo imposto, ele não é busca pelo índice, ele não é busca pelo subsídio. O primeiro pilar de tudo isso é a união entre produtor e sangrador. Que a partir dessa união que a gente vai conseguir o segundo pilar, o terceiro pilar e essa base de fortalecimento. Então, através disso, a gente conseguiu essas conquistas. União, pessoal. União. É uma coisa única no Brasil. E assim, gente, foram esses dois que conseguiram uma coisa que era... Eu não vou falar inadmissível, impensável. Era uma coisa... não era imaginável. Inimaginável. Porque sempre tinha... Não posso falar uma rixa. Eu não consigo falar porque lá na propriedade nós somos... Eu falo que a gente é uma família. A gente é uma grande família. E assim, hoje nós marcamos esse podcast porque nós conseguimos uma vitória muito grande. Eu falo nós conseguimos por quê? Porque foi através da união, que é o primeiro pilar, nós conseguimos aumento da taxa de importação do imposto da borracha natural que vem de fora. Nós tínhamos um imposto baixíssimo. Então, seguimos, né, com alguns impostos baixos, mas a gente tem certeza que é através da união que a gente está conseguindo. A gente segue a passos lentos, mas nunca parado, né? Meu pai que usa essa frase, ele fala, é melhor a gente andar de passos lentos e conseguir. E eu queria que vocês dois falassem um pouco dessa conquista, como que foi essa batalha, porque é uma batalha muito importante. E depois eu tenho mais uma pergunta sobre pra gente não entrar em colapso. A luta desse imposto aí, essa batalha é do início, né? Eu estava lá na petição pública lá do Mário lá. Então, só uma pergunta. Então, o Mário que foi idealizador da petição pública. Da petição pública, isso, né? Quando iniciou o movimento nacional, o Natalino, ele tinha a luta dele... Eu tinha a minha, a Noêmia tinha a dela. Cada um tinha a sua. O Milton, o Rafael, cada um tinha a sua luta. Eu tinha feito uma petição pública há um tempo atrás, quando o preço ainda estava bom. Quase bom. Porém, a gente já sabia que o Brasil não tinha uma proteção, uma medida protetiva e conservadora, se caso viesse uma tsunami, com certeza ia atingir a borracha natural, porque a taxa de imposto era baixíssimo, um subsídio burocrático e um índice de preço com problema em sua metodologia de cálculo de 30% de diferença. O Mário viu lá na frente, porque o preço fez assim, ó. Juntamos o movimento nacional, quando foi formado, a gente abraçou essa petição pública, que é os pilares do movimento nacional, junto com a união do produtor e sangrador. Exatamente isso aí. Sem essa união seria impossível a gente conseguir isso aí. Ninguém falava assim, no Brasil aqui, estava desse jeito, a política pública estava assim, ninguém se falava em mexer na taxa de importação. Tá? O governo tentou sim, eles através de uma associação que foi fazer uns pedidos lá para tentar resolver, mas é uma coisa clara e real que não iria resolver. Foi o aumento da importação de pneus. A partir do momento que chegou esse imposto, aí que a borracha caiu de verdade mesmo. Aí
Aí começou a doer e a gente continuou na luta, batendo. Por N razões, eu não sei quais, alguém estava contra, está contra até hoje ainda. Tá? Mas a sinceridade nossa, a veracidade nossa, a batalha nossa foi tão intensa que a gente conseguiu, galera. Conseguiu. No dia de ontem, dia 15, né? Ontem, né? Isso, né? Foi dia votar. 15 de agosto de Isso, 2023. É uma Fernanda. data histórica. Foi elevada a taxa de importação da borracha natural. Isso pra gente, pra mim, pessoalmente, eu estou muito feliz com isso, tá? Para o movimento nacional, é de extrema importância, o movimento nacional está feliz com isso. A gente sente que talvez não seja o suficiente, tá? A quantidade de elevação que teve na importação. O Mário vai falar um pouco mais, porque ele é mais técnico e vai saber explicar melhor. A gente acha que devia ter dado mais, um imposto tinha que ter sido mais, a taxa de ter, no mínimo, 22%. Então, esse sempre foi o pedido nosso, mas é um passo grande, isso mostra que o governo está interessado, sim, em resolver. Então, ele começou a caminhar junto com a gente, então, a gente conseguiu, nesse caminho, não é só unir produtor e sangrador, a gente está unindo o elo inteiro. O governo federal está entendendo isso, está apoiando, está tentando resolver de outras maneiras, a gente pode falar disso também, com esse subsídio, depois a gente pode esclarecer alguns assuntos, viu, Fernanda? Mas o imposto da borracha foi elevado, o pedido do movimento nacional, todo mundo que me acompanha nas redes sociais, isso aqui, ó, vou voltar só naquela questão do Mário viajar e ficar longe de casa. Isso aqui é quase a mesma coisa, se a família não apoiar, é impossível. Isso aqui toma um tempo da gente. Eu sei. Tremendo, sabe? Você tem que estar toda hora ali. Então, através dessa luta aqui, a gente conseguiu a elevação do imposto da borracha natural. Essa é uma vitória que nós abraçamos, né, Mário? Dá a mão aqui. Isso aqui, ó, nós abraçamos sim. Esse é o nosso símbolo. Porque é uma luta, e foi reconhecida a nossa luta. Natalina, quando você fala isso, eu lembro que quando vocês foram, última viagem que vocês fizeram para Brasília, né? Brasília. A hora que ele voltou, primeiro, ele sangrou, ele não dormiu, ele foi para Brasília. Ele deve ter dormido o quê? Umas 2 horas. Ele voltou, chegou aqui, era o quê? Umas 1 hora da manhã, né? Mais ou menos, Era 2h30 da manhã, ele estava em Palestina sangrando. O serviço a gente tem que cumprir. Eu trabalho para viver, o sangue seringueira. Assim, o sangrador sabe disso. Eu falo, a sua carga, o seu horário de trabalho é de madrugada. É de madrugada. E de dia também, gente, porque eu falo o seguinte, o Natalino é aquele sangrador que ele sangra, ele colhe, ele pesa, faz tudo. Faz tudo. Ele é o sangrador que faz tudo. E luta pela classe. E luta pela classe. Luta pela classe ainda. Por que a gente pode dormir, gente? A gente pode piscar. Não, faz um tempo que a gente não dorme direito. Faz dias. Eu tenho certeza que essa noite vocês não dormiram de alegria. Não, é alegria, sim, realmente. Isso. É uma conquista, né, gente? Isso aí é o reconhecimento. A gente, sim, agora, o sentimento que o movimento nacional tem é de... Conseguimos. Não foi exatamente aquilo que a gente queria, que a gente queria uma elevação maior, mas conseguimos. Isso, né, para a gente Exatamente. Comemorar, se a gente não conseguiu os 22 que a gente queria, 10,8 vai ajudar muito. Não é o principal, mas já dá uma ajuda pra gente, dá pra gente dar uma respirada, né? Exato. E, Mário, eu queria que você falasse um pouco pra gente dessa parte técnica, como foi... a ajuda do governo federal, como foi receber a comissão aqui, o que eles viram. Bom, só para concluir essa parte do imposto, né? Como que um país nosso, o Brasil, que ele só produz 40% do seu consumo, né? Precisa importar 60% da borracha. As usinas estão lotadas, abarrotadas de borracha natural. É assustador, né? Não faz sentido, né? Então, realmente, a desvalorização do produto nacional é absurdo. Então, começa daí, não tem lógica. Não tem lógica. O nosso produto poderia, no mínimo, faltar o produto, né? Mas deixaram de consumir o nosso produto nacional para importar borracha de fora. Quando a gente fala disso, tem pneumática
que tá só importando, ela nem compra a matéria-prima brasileira, né? E assim, pessoal, quando a gente fala disso, do movimento, a gente defende também o látex, como o Leandro, que nós conversamos, ele foi nosso entrevistado no podcast passado, a gente deixou bem claro isso daí. O movimento também, quando a gente frisa essa parte da pneumática, a parte do JEB, né? Porque o JEB, ele é brasileiro. O JEB, ele é granulado... Escuro, né? Escuro brasileiro. Granulado escuro brasileiro. É. Fugiu, agora eu lembrei. A Noêmia que me falou isso. Sim. A gente também luta pelo látex, porque assim, tudo tem borracha. Esse microfone tem borracha. A roupa que nós vestimos tem borracha. O Leandro, ele falou isso. O que estica tá tendo borracha. Exatamente. E a gente precisa disso. E o imposto do látex tá zerado. Nós também, do movimento, a gente tá em cima disso. A gente tá buscando... Porque a gente é produtor de seringueira. Então, a gente produz o látex, a gente produz a borracha, que seria o JEB. A gente luta por tudo isso. E quando a gente está batendo agora sobre esse imposto, é sobre a maioria da borracha para fazer o pneu, né? Que é através da pneumática. Mas nós, no movimento... E assim, gente, vocês estão percebendo, né? Eu entrevisto eles e já falo também, né? Que a gente é um pouco disso. E depois eu queria até que vocês falassem um pouco dessa parte do látex também. Fernanda, o primeiro produto que sai da seringueira quando você corta é o látex. Então, jamais a gente vai pular essa parte. O Brasil precisa de incentivo fiscal para criar indústria, para ajudar as indústrias a se fortalecer aqui no nosso país, porque o látex ele é um produto de extrema importância. É dele que sai vários elementos hospitalares, né? Então isso o Brasil não pode ficar sem, de forma alguma. A gente já teve o exemplo da pandemia, né? Que não tinha. Isso, o Mário vai falar já, ele vai explicar um pouco melhor do que eu essa área aí. Mas a nossa luta é sim que aumente o imposto do látex também e que também se tenha um incentivo fiscal do governo para se criar e montar indústrias que façam luvas cirúrgicas, por exemplo, aqui no Brasil, que hoje compram lá de fora. Só que se lá fora... Eu não sei, por N motivos aí, aconteceu um problema mundial aí, o país falar, não vou mandar nada mais para vocês. E aí o Brasil não tem como produzir isso? É um produto estratégico, entendeu? Então, isso é necessário, isso vai ter que acontecer sim, a gente vai lutar. O Leandro é um exemplo de indústria nacional que trabalha com 100% do látex, tá? Que é o primeiro produto que sai da árvore quando a gente corta. Depois que chega a borracha natural, que a gente está batalhando em cima aí. Quando a gente fala borracha natural, as pessoas acham que é só a borracha. Mas a nossa luta é para o setor inteiro. Vocês podem ter certeza que o movimento não vai desistir, nem vai cansar de correr atrás disso, não, porque a gente sente que é necessário, sim, valorizar o látex no Brasil também, né, Mário? Isso. Foi muito bem falado. É um produto estratégico, né? Desde a borracha natural, como o látex também. E na pandemia foi exemplo. O mundo inteiro faltou itens básicos da saúde, principalmente a luva cirúrgica, né? Então, vamos usar o exemplo da pandemia, vamos investir sim, buscar alternativa para potencializar novas indústrias para o látex natural, para fabricar luvas cirúrgicas, preservativos, enfim, o Brasil necessita dessa valorização dessa cadeia produtiva. O que aconteceu com o látex é o que estava acontecendo com a borracha natural. Graças a essa luta nossa, a gente vai impedir de acontecer isso, pois o Brasil começou a valorizar a borracha de fora, com isso prejudicando a indústria nacional. E com isso as indústrias nacionais começou a falir, vai começar a falir, se nada mudar. E vai acabar dependendo, agora depende de 60% de fora, no dia de amanhã vai depender de 100%. Então o que aconteceu com o látex, ou a falta de incentivo para o látex também não evoluir no Brasil, é o que está acontecendo com a borracha natural. Então, se as usinas não conseguirem escoar o seu produto, porque as pneumáticas estão comprando mais do que de fora do que deveria,
aí as usinas vão falir, consequentemente o produtor também não vai mais plantar seringueira, vai plantar outra cultura, o sangrador vai para a cidade, vai acontecer esse êxodo rural, vai depender de 100% de fora. E aí, vem uma crise, vem uma pandemia, já não temos látex suficiente, não vamos ter borracha natural, vamos depender 100% de fora. Num país que tem como a seringueira é nativa nossa, é exemplo do agronegócio, e eu acho que não é esse caminho que a gente quer seguir. Quando você falou do agronegócio, eu lembro muito no MBA, quando eu tive a aula de agroflorestal. Aí o professor, falei, nossa, gente, vou subir porque é o tema da minha monografia, né? Aí ele falou, não, porque a seringueira produz pneu. Eu falei, tá, palmito, sei o que. Eu falei, professor, e agora a gente vai falar do principal, que é o eucalipto. Eu falei, oi? Como assim, professor? Não, seringueira não é importante. Eu falei, professor, como que a seringueira não é importante? A gente produz mais de 80 mil produtos, né, subprodutos. Mais de 80 mil. Então, como que isso não é importante? Então, a gente precisa trazer, conscientizar as pessoas da importância da seringueira. E assim, é que o tempo é muito curto. E também tem o crédito de carbono, né? Então, eu falo que a seringueira, ela começa a trazer bem... Desde quando você planta. Você plantou a seringueira, você já está ajudando o meio ambiente, você já está conseguindo muito mais qualidade de vida, eu falo. Para a nossa região, a gente está vendo... Nossa região, a maioria, ela é gado, cana e a seringueira. A gente não tem outra cultura grande aqui com a gente. Fernanda, crédito de carbono é um assunto interessante e importante. Só que é um assunto mais técnico, né? Eu posso explicar que é um trabalho que está sendo feito já através do governo, através da Câmara Setorial já. E é muito interessante porque pode ser uma fonte de renda muito importante para ajudar mais ainda o produtor e o sangrador. Por esse motivo, com certeza, o Movimento Nacional apoia esse estudo, vai lutar para que dê certo o mais rápido possível para tentar salvar cada vez mais, garantir cada vez mais o sustento do sangrador lá no campo lá, e do produtor. Crédito de carbono é um assunto que eu... Para falar dele, eu não tenho as palavras corretas. O Mário que vai ter que é o técnico, né, Mário? Não tem jeito. Bom, para falar sobre a seringueira e o crédito de carbono, né? A seringueira, primeiramente, a gente tem que apoiar e agradecer o grande trabalho desenvolvido pela Câmara Setorial por estar trazendo essa pauta tão importante para o mundo inteiro, que é o crédito de carbono. A seringueira, através desse estudo, né, ela pode se tornar uma das culturas mais importantes para estar trabalhando nessa captação do crédito de carbono. Porque com base nessa pesquisa, nesse trabalho científico, a seringueira é uma das culturas que mais capta carbono desde a sua fase de desenvolvimento, no qual ela tá crescendo, né? E quanto na sua fase também, e principalmente na sua fase adulta, e captando 16 vezes mais do que uma floresta. Bom, por quê? 16 vezes mais que uma floresta. É absurdo, né? Exatamente. E eu falo... E aí não é importante. Não, aí não é importante. Eu sempre guardei isso comigo. Eu falo, como que uma cultura dessa não é importante? Exatamente. Então, mas por que a seringueira ela capta 16 vezes mais do que uma floresta e ainda na sua fase adulta? Porque quando o sangrador de seringueira, aí a importância do seringueiro novamente, vai fazer a sua extração, vai sangrar a sua seringueira, vai trabalhar, a seringueira ela tem que fazer uma fotossíntese compensatória para produzir a borracha natural. Então, a cada 1 quilograma de borracha que o sangrador sangra, cai o látex, coagula, a gente fala borracha, ela está consumindo 15 quilogramas de carbono da atmosfera. Isso com base em estudo científico, comprovado, divulgado internacionalmente. E eu acho que a seringueira tem tudo
para estar resolvendo esse problema, para estar potencializando essa luta em defesa do meio ambiente. Então, a gente está falando de uma árvore. Eu uso muito o exemplo do Sérgio, que seria a nossa segunda pele, que eu falo que, tipo, é uma paixão muito grande. Ela produz cerca de 80 mil produtos. Ela produz a cada 1 quilo, ela puxa do meio ambiente, né, que a gente fala, a grosso modo, 15 quilos 15 quilos de carbono. A cada 1 quilo de a cada borracha. 1 quilo de borracha. Então, como que é uma árvore que não é importante? Como que não é uma cultura que a gente precisa salvar ela? Quando a gente começa a puxar essa parte, só vem coisa boa. Fala assim, ela produz 100 mil postos de trabalho. E se a gente vê até mais, porque muitos sangradores, eles não fazem a coletagem da borracha. Eles terceirizam, eles fazem outra coisa. Então, quando a gente vai pôr isso no papel, a gente está tendo muito benefício com a borracha, com a seringueira, o látex. E tá faltando esse olhar para o governo, né? Tá faltando... Isso daí a gente está conseguindo graças a vocês. Isso. Graças ao suor de vocês, graças à luta. E, assim, mais uma vez, gente, obrigada por tudo. Vocês não fazem ideia quantas mil famílias vocês estão salvando com isso. Família que eu tô falando isso porque quando a gente lê as nossas postagens, lê grupo de Facebook, a gente fala o seguinte, graças ao movimento, meu patrão não quer cortar a seringueira. Graças a você, Natalino, graças a você, Mário, vai ter comida na minha casa. A gente agradece quando fala... E fica honrado quando fala graças ao Mário, Natalino, porque a gente está assim na linha de frente, fazendo as entrevistas, viajando, conversando com o governo. Mas na verdade é graças a você, sangrador, você, produtor, graças às outras instituições, né, Natalino? Que abraçou a causa. Que abraçou a causa, que é graças à união de todos que o movimento nacional está trazendo essa esperança para toda a cadeia produtiva. Voltando nessa parte do crédito de carbono, foi importante a visita do governo, né? Eu queria que vocês contassem um pouco sobre essa visita. A gente teve o governo sensibilizado, né? Veio sim fazer uma visita para estar aprendendo mais sobre esse assunto importante. O sangrador, o governo, ele entendendo que os preços não estão adequados, que a sobrevivência do sangrador no campo está cada vez mais difícil, o governo entendendo isso, o governo quer ajudar. Ele está ajudando com uma ajuda financeira, né, que é o subsídio, mas que teve muita dificuldade para o sangrador conseguir, e o produtor também, conseguir acessar o site, fazer os cadastros aí. Então o governo, ele veio aqui para quê? Para saber da boca do sangrador o que está acontecendo. Chamamos, vocês vêm? Vamos sim. Então o governo chegou aqui, veio os ministérios que veio aqui, Mário, veio o Ministério da Fazenda, né, Ministério da Agricultura e Abastecimento. O Ministério da Agricultura e Abastecimento e o MDA. Isso, Desenvolvimento Agrário, né? Isso. E o Conab. Junto com a Conab. E a Conab também. Então veio e a gente vamos acompanhar eles, porque eles querem aprender, eles querem saber o que está acontecendo, qual que é a dificuldade. Porque eu falo, a grande maioria dos sangradores, são analfabetos por lei, não tem nenhum primeiro grau completo. Então, ou é semi-analfabeto. E doutores teve dificuldades de fazer o cadastro. Então, muito difícil, muito complicado. Então, eles veio entender como facilitar isso. A intenção nossa era essa. Aí levamos eles para conversar com produtores pequenos, com produtores médios, com produtores grandes, com sangradores que trabalham em propriedades pequenas, propriedade média, propriedade grandes, com sangradores que estão passando por dificuldade alimentar, com sangradores que estão quase passando e com sangradores que provavelmente vai passar se não tiver um ajuste rápido, né, nisso aí. Então, eles veio e a gente, vamos acompanhar, porque o governo está interessado, a gente não pode deixar essa oportunidade passar. Isso nunca aconteceu
Nunca aconteceu isso, é inédito, né, Omar? Isso aí. Isso. Levamos também esse pessoal para conhecer a indústria, a grande, a média e a pequena indústria, para saber se tem um estoque de borracha realmente. Quando eles falam, seriam as usinas beneficiadoras. Isso, né? a indústria beneficiadora, aquela que compra a borracha nossa aqui do campo. Se está realmente sobrando borracha lá. Pessoal, olha, quando a gente chegou lá, eu nunca tinha visto na minha vida tanta borracha daquele jeito, não cabe nos pátios, não tem onde pôr borracha. Eles me mandaram uma foto e falaram assim, gente, isso aí é tobogã? O negócio estava assustador. A gente conversa assim com a indústria, sempre teve esse contato de água, a gente falava, ó, tem muita borracha sobrando. Eu falava, será que tem mesmo? Tanto assim, nossa senhora. Não tem onde pôr borracha, e não é só a borracha a granel, não, que é aquela que a gente vende para eles, não. Aquela borracha pronta também. O jebe pronto. O estoque é enorme, é umas pilhas lá que dá até medo. E não tem muita. E a borracha de fora está vindo ainda. Isso a gente ouviu de dono da indústria ali. Ele chegou e falou pro pessoal, isso é importante. Falou pro pessoal do governo, ó, tem empresas comprando 100% da borracha de fora ainda. E como que a gente vai salvar o país dessa forma? Então, isso é importante o governo entender. E a preocupação nossa, muito grande, é em como ajudar o sangrador a sobreviver. Então, a gente está trabalhando juntamente com a Conab, né, juntamente com o pessoal do MDA aí, para auxiliar o sangrador e o produtor a fazer o cadastro, né, Omar? A gente mostrou as dificuldades para eles tentar facilitar desburocratização, que fala os nomes, tá vendo? Eu falo bem, mas chega nessas palavras, não sai direito. Mas não tem problema, o Mário está aqui. Ele está aqui, ele resolve essa parte aí. Então, essa é a luta nossa. É a luta nossa, a gente está buscando, sim, e incansavelmente a gente vai conseguir, juntamente com esse pessoal, demos várias ideias, trocamos muitas ideias, eles viram várias oportunidades de tentar resolver essa situação desse cadastro do subsídio. Isso vai acontecer. O Movimento Nacional vai estar disponibilizando aí várias ações para ajudar, juntamente com esse pessoal que estava aqui, para tentar salvar mesmo e ajudar todos que estão precisando, né, Mário? O Mário pode esclarecer mais alguma coisa aí que eu deixei passar. Bom, essa comitiva, primeiramente, a gente tem que destacar que é histórica, né? Veio 3 ministérios junto com a Conab, acompanhado do Movimento Nacional, da Potex também, para olhar, escutar o seringueiro, eles falaram, eu quero escutar, ver a dificuldade para depois a gente estudar e agir. E escutou o sangrador, escutou o produtor, escutou o usineiro. Um fato que aconteceu, um dono de usina, quando estava lá, não vou citar nomes, ele foi ontem, e foi ontem que saiu o imposto também. Enquanto estava tendo essa comitiva, a gente estava acompanhando essa comitiva. E acompanhando a votação também. E estava acompanhando a votação do literalmente, do olho imposto. no rabo, outro no assim, ó. Olhei aqui, vamos lá, vamos ver. Saiu. E na hora que saiu o imposto, esse dono da usina não estava sabendo. A gente falou, saiu. Quando saiu? Saiu 10,8. Essa situação foi... Ele mostrou o braço. Falou, arrepiou. Nossa, arrepiou, graças a Deus. Então, para ver que todo mundo está no mesmo barco, né? Passando dificuldade, e isso foi importante. Sim. Nosso tempo já está acabando, né? Que pena. Com vocês dois juntos é uma aula. E vamos falar um pouco sobre a nossa associação, como que faz para associar, quais estão sendo os benefícios. Exatamente, Fernanda, é importante isso aí. A associação nossa, gente, é uma associação nova, né? A gente está aprendendo várias coisas, mas a gente tem um departamento técnico que está trabalhando em cima disso, com vários programas aí, para estar auxiliando na esquematização ali, de você associar e ter as informações, obter as informações, sem contar com vários benefícios que a gente traz para o associado também e para o apoiador, né, o Mário? O Mário explica melhor essa parte aí, mas é necessário, isso eu quero deixar bem claro, é necessário o apoio de você, sangrador, o apoio de você, produtor, de você, amante da seringueira. É necessário que você se associe para dar suporte em uma parte para esses custos que a gente tem.
porque é uma associação sem fins lucrativos. Ninguém tem salário na associação. A gente trabalha e trabalha em prol a gente está tendo só gasto. ao setor. E a gente fica com esses gastos. Agora, vocês imaginam... Eu sou sangrador de seringueiro. O que vocês estão passando, eu estou passando também. Eu estou no mesmo barco. A minha seringueira não pingou mais do que a seringueira de ninguém. Eu não ganhei mais dinheiro do que ninguém. Então, como que eu vou gastar para me fazer as coisas? Isso é complicado para a gente. A gente pede, sim, que entre. Quanto mais gente associar, mais fortalecer a associação. Apesar que não é só pensando em fortalecer financeiramente, né? Fortalecer o corpo da associação, né? Quanto mais associado, mais voz, mais força. Né, Mário? Não, exatamente. A Associação do Movimento Nacional de Produtor e Sangrador promove essa união entre as duas classes. Ela já tem uma representatividade forte na Câmara Setorial, já tem uma cadeira. Nós vamos estar lá defendendo a nossa classe. E eu gostaria de levar essa mensagem para todo produtor e sangrador, valorizar isso aí. Porque no dia de amanhã, essa associação vai estar defendendo os nossos filhos, os nossos netos, e é isso que importa a associação. Ela tem que ser duradoura para sempre estar defendendo a nossa classe, a nossa avicultura, a nossa seringueira. Então eu convoco todos vocês, vamos fazer parte dessa associação do Movimento Nacional, porque o Movimento Nacional provou que a união do sangrador e do produtor é fundamental para a gente buscar nossas conquistas. A gente conseguiu elevar a taxa de imposto de importação graças à união. Então precisamos fortalecer a associação para continuar defendendo a nossa classe. Nós temos mais pautas, mais projetos que a gente não vai parar, a gente vai continuar lutando por mais valorização. E assim, pessoal, acabamos por aqui hoje nosso episódio. Falamos muito borracha, falamos muito de imposto. Muito obrigada a vocês que estão nos acompanhando. Eu quero agradecer ao Natalino e ao Mário por a gente ter conseguido finalizar esse podcast maravilhoso. E é o seguinte, gente, a nossa força tá aí. A gente tá vendo tudo que a gente passou e tudo os frutos que a gente está colhendo. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso natalino em Brasília. Eu falo natalino porque ele é o presidente. A cadeira não é do Natalino, a cadeira é do presidente do movimento. E assim, Natalino, luta muito pela gente em Brasília, mostra a nossa força. E assim, todos podem entrar em contato com a gente. O nosso site para você se associar é mnps.com.br. É isso mesmo, né, pessoal? MNPS. O site é MNPS. O site é mnps.com.br. Associa-se à nossa associação do Movimento Nacional. Qualquer dúvida, você pode nos chamar no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Nós temos grupos de WhatsApp, temos comunidade. E nós precisamos de você que está aí do outro lado. Até mais. Acabou-se. É isso aí.